E aí que massa. Eu decidi morar nos Estados Unidos, cara. Eu falei, cara, eu não saio daqui nunca mais. É um país bom, me proporcionou muita coisa, me ensinou. Tem muita coisa boa lá, né, cara? Só que aí teve uma passagem interessante. Minha mãe passou mal aqui e ela quase veio a falecer, assim. Que isso? O que deu com ela, cara? Ela teve um apendicite que evoluiu muito e tal e não cuidou. Apendicite, se não cuidado, vira um problema sério. E aí eu decidi vir embora, cara. Quase 2 anos lá, eu decidi vir embora. Você estava estruturado lá nesses 2 anos? Tava bem? Ou tava na mesma coisa? Eu tava melhorzinho um pouco, mas não tava bem. Tava bem em relação, pô, ganhava bem, mas trabalhava muito, igual um cachorro. Eu lembro que no ano que eu estava lá, eu marcava os dias que eu trabalhava. Então a gente fala lá por turno, né, de manhã e de noite. Eu trabalhei todos os dias de um ano, menos um dia que eu deixei um turno sem trabalhar. 365 dias, cara. Eu não tinha folga, não tinha folga. E os dias que eu mais ganhava dinheiro era quando era feriado lá, cara. Que ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar, mas eles te valorizam. Então sua gorjeta é maior. Então eu já tinha até essas coisas, cara, quando ninguém quer trabalhar, eu quero trabalhar. Então o cara sabia, mano, o Pedro é o cara que não falta, o Pedro é o cara que tá aqui. Então eu sempre trabalhei muito, cara. E beleza, quando eu voltei, a única coisa que eu tinha juntado de dinheiro, eu comprei roupa. Lembra que tinha uma época que tava na moda da Abercrombie, aquelas roupas? Aí o nego comprava de fora, trazia pra cá e vendia. Eu trouxe umas 3 malas de roupa, velho. Conseguiu passar com ela? Consegui passar, eu paguei a passagem da minha mãe, falei, pô, vou ter um lucrinho, comprei um PlayStation sempre eu pagava a passagem, né, porque o PlayStation você compra lá, o cara traz, você pode trazer, tá dentro do pacote, e aqui você vendia pelo preço da passagem, então eu sempre fazia isso com a minha mãe. Eu comprei um PlayStation, comprei as malas, ela trouxe 2, eu trouxe 2, que eram uma minha e 3 para vender, e eu fico me mantendo com aquele dinheiro. Voltei a estudar, e quando eu voltei a estudar, eu arrumei um emprego de estagiário aqui no Brasil, ganhava R$1.000, voltei ganhando R$1.000. Eu falei, cara, tava acostumado a ganhar dinheiro, fazer minhas coisas, agora eu tô ganhando $4.000 lá, somando tudo. E eu voltei a morar na casa da minha mãe, perdi minha liberdade, assim, morando dentro da casa da minha mãe, ganhando R$1.000. Falei, cara, não dá. Eu fiquei nesse estágio uns 4 meses e falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. O que você fazia no estágio lá? Eu era um estagiário financeiro de uma instituição que... Você lembra aquela feira de produtores de Minas, que era tricô, Mares Tricô do Sul de Minas? Eram umas feiras que tinha. Era uma instituição que organizava esses eventos e tal. E aí, eu era estagiário financeiro, era a coisa que eu mais não tenho, assim, minha pior habilidade empreendendo era fazendo finanças. E eu era um estagiário financeiro, então eu estava totalmente deslocado. Eu só fui pelo dinheiro, cara. Só fui porque era R$1.000, os outros estágios eram 300, 400. Só que eu falei, cara, eu preciso de mais. E aí eu voltei a fazer faculdade, né? Então eu pagava a faculdade vendendo as blusas que eu tinha, as roupas que eu trouxe. E aí, quando eu voltei, uma parte interessante, né? É que eu falei com a galera, cara, o que a galera que estuda comigo tá ganhando dinheiro? Porque não é fazendo estágio. Legal, é uma pergunta boa essa aí, tá? Eu olhei pro mercado e falei, bicho, eu preciso ganhar mais. Quem ganha mais? Você olhava os carros da galera? Porque eu chegava a olhar os carros. Olhava, falei, pô, o fulano tem um carro massa, pô, eu tô a pé e o cara tem... Pô, o que esse cara faz? Eu ia perguntar, falar, mas o que você faz? Eu comecei a perguntar aos caras que tinham os carros legais, os caras que gastavam um dinheirinho na balada, falei, cara, o que você faz? Assim, a máxima era, ou era representante comercial ou era vendedor. Eu falei, caralho, legal. Só que eu não sabia vender. No dia que eu descobri que alguns eram vendedores, eu falei, cara, eu vou arrumar um emprego de vendedor. Em pouco tempo eu entrei no Google, me cadastrei em alguma coisa e 2 dias depois eu arrumei um emprego. Avisei o lugar que eu não queria mais trabalhar e já me migrei. Eu ali virei vendedor de chip de telefonia. Sabe aquele plano corporativo, o cara bate sua empresa? Mas e aí, quer colocar um plano corporativo? Eu era aquele cara, o vendedor, cara. Só que eu não sabia vender, eu aprendi a comunicar, mas eu não sabia comunicar em relação a vendas, eu não sabia me portar, e ali foi um desafio grande. E aí, como é que eu ia passar daquele desafio? Eu falei, cara, não consigo vender. Pra você ter ideia, eu fiquei 30 dias sem conseguir fazer uma venda, cara. Pô, você era ruim mesmo, né, cara? Pra ficar 30 dias sem fazer nada. Mas, cara, assim, é porque eu sempre modelei padrões. E aí eu via a galera ligando. Aí eu falei, pô... você copiava, queria copiar o... se o Mike tá aqui ligando pra galera, ele tá ligando pra galera, eu vou ligar pra galera. Só que o Mike tinha uma lista ligando e eu não sabia que lista que era. Eu peguei o catálogo, falei, pô, esse cara tem uma lista de 20 nomes, eu tenho aqui de 50 mil, né, cara? Vou pegar o catálogo aqui e vou ligar. Só que eu não sabia abordar os caras por telefone. Eu não tinha um roteiro para definir. Não tinha uma técnica de persuasão, de negociação, nada, né? E aí eu descobri que faltava técnica. E aí eu comecei a estudar vendas, mano, porque eu vi que era um padrão. Eu era vendedor e, cara, a educação sempre mudou minha vida. Eu descobri que um ponto que mudava a minha vida de maneira exponencial sempre foi a educação. E nessa época, como eu não vendia nada e eu não tinha habilidade, as pessoas me tratavam mal por telefone. Eu via a galera vendendo, o problema estava em mim. É bom que você reconheceu, né? Cara, o problema está no Pedro. Se o problema está no Pedro, o que eu tenho que fazer? Estudar vendas. E eu dediquei um período ali para estudar vendas e olha que massa. Eu fiquei ali
de 30 a 60 dias dentro desse emprego sem vender nada. Comecei a estudar muito vendas, cara. Falei, cara, não tem problema. E olha que massa, esse emprego eu só ganhava pelo que eu vendia. Eu tinha uma ajuda de custo, tá? Que era diária lá de 5 ou 10 reais, se eu não me engano. Só que esse emprego era no quarteirão da frente da casa da minha mãe. Então eu não gastava essa ajuda de custo porque eu trabalhava dentro do escritório e eu não visitava ninguém porque eu não tinha venda, né? Então eu ia pro escritório, mostrava para os caras que eu estava trabalhando, só que todo mundo passava do lado, estava vendendo e eu com o livro de vendas aberto. E os caras me zoavam, velho. Não vai a lugar nenhum. O cara retardado. Pô, você tá pagando ajuda de custo pra esse cara aí ficar estudando? E eu só escutando calado, mano. Nunca fui de ficar confrontando ninguém, beleza. E olha que massa. De 30 a 60 dias sem fazer uma venda. Depois, em 6 meses que eu tava nesse emprego, 60 dias sem fazer nada, de vendas, em 6 meses eu ganhei o melhor vendedor de Belo Horizonte. Fiquei afiando machado, cara. Só afiando machado. Só estudando, treinando, absorvendo conhecimento. E depois que eu estudei e aprendi sobre vendas, eu lembro que sobre vendas, um livro especialmente mudou minha vida, que ele chama A Bíblia das Vendas. Anota aí, galera. Esse livro é bom demais, cara. Esse livro mudou a minha vida, cara. Foi ele que eu aprendi, tudo que ele falava eu fazia de cabo a rabo. E a galera tem um parênteses aqui que é massa, sabe? Eu tenho um sócio que ele é um cara muito sábio. E ele falou assim, Pedro, tem muita gente que, se você pode ver esse problema, às vezes o Mike vive cara, a gente lê livro achando que é uma historinha. Porque a gente aprende lá atrás a ler historinha. Você vai ler historinha, você tem que ler historinha como é que é? Livro. Aí você lembra que livro é historinha. E aí, esse sócio meu fala o seguinte, Pedro, as pessoas, elas pecam por achar que sempre elas estão lendo historinha e não praticam aquilo ali que o cara colocou, porque é a prática da vida dele. Se você quer ter o resultado que o Mike tem e ele falou que a técnica dele está no livro, aplica. E, cara, eu fui 100% cético em aplicar tudo que esse cara mandava. Ele, cara, na abordagem tem que falar isso. Eu ia lá, modelava, falava isso. E, cara, começou a dar certo. Só que eu fiz 2 coisas importantes. Eu estudei muito e eu tive a humildade de chegar nos caras que estavam lá e vendiam mais e falava, irmão, eu posso passar um dia com você? Porque eu não vendo nada. Cara. Eu não vendo nada, cara, mas eu preciso mudar minha vida. E eu queria passar um dia com você pra ver como você se comporta. E os caras tinham um carro e eu não tinha, cara. Eu falava, irmão, eu pago só a gasolina pra andar com você. Porque eu tinha só os 5, 10 reais por dia lá que era de custo. Eu falava, eu te dou esse dinheiro pra eu andar com vocês. Eu tava comprando uma companhia. Na verdade, você tá comprando um network pra aprender mais com aquele cara. E aí a gente, a galera vende mentoria, vende imersão, vende tudo. Eu tava pagando minha mentoria ali, cara. Né? Você criou a mentoria, então. Assim, nem sabia que termo que era aquele. Eu só tava falando, mano, eu pago sua gasolina pra eu andar com você. E os caras, beleza, isso aqui, e boa. E aí o cara, quando ele aborda, ele fala isso. No livro fala que é isso. Eu vou começar a abordar assim. E aí, pra vocês terem ideia, eu descobri que eu era muito melhor presencialmente do que no telefone. Porque as pessoas me viam. E, eu chegava sorrindo, as técnicas que eu aprendi. Energia boa. Um cara alto astral. E o que começou a acontecer? Eu comecei a virar o vendedor de porta em porta da empresa. Então, sabe o que eu fazia? Você vai agora, para quem é de BH, vai entender. Eu pegava um ônibus aqui e parava no último ponto, que era lá na Vilarinho. Era a região que ninguém queria trabalhar. Então, eu tinha uma estratégia. Aonde ninguém quer ir, eu vou. Então, eu ia no último ponto final do ônibus. E sabe qual que era a minha rotina? Eu pegava a Vilarinho de um lado, eu subia, batendo de porta em porta nas empresas. Conheço todas aquelas empresas ali. Hoje fechou muito, mas... Cara, era casa de construção, era lanchonete. Venda de produto de carro, equipamento. Só que eu ia de um lado, de dia, e no outro eu voltava. Então eu chegava por volta de 7 horas da manhã. Eu chegava no lugar, mas só abria 8. Eu chegava junto com o dono. Porque o dono que abre a empresa. Bom que já teve essa sacada, né, cara? Só que o dono que fecha a empresa. Então eu voltava fazendo a Vilarinho. Então, às vezes, na hora do almoço, eu estava almoçando, e eu estava almoçando, os donos estavam almoçando, não estavam dentro da empresa, o que eu estava fazendo? Almoçando e lendo. E todo mundo me achava idiota, só que eu comecei a vender. 6 meses fui o melhor vendedor de Belo Horizonte, mas no próximo trimestre eu virei o melhor vendedor de Minas, e eu ganhei um prêmio nacional de vendas pela operadora. E aí, foi o primeiro reconhecimento, né? Um cara que não sabia nada, um cara que era taxado de idiota, teve reconhecimento. E olha que massa, eu tinha reconhecimento, comecei a ganhar minha primeira grana. E, lá atrás eu ganhava, nessa época, eu já ganhava entre, 7 a 10 mil reais vendendo, cara. Não, uma grana boa, né? Era grana pra caralho, cara. Era hoje, assim, deve ser 30, 40 mil reais. Cara, tô bem. Só que o que começou a acontecer? O escritório que eu trabalhava, o cara já não tava me pagando. Eu ganhava 10 mil, mas ele pagava 2, 3 mil e falava, depois eu vou pagar. A comissão começou a me enrolar. E esse cara tava fazendo uma bagunça, dando um cano no mercado. E eu tinha um gerente de contas que era da operadora. Ele falou assim, Pedro, monta seu escritório, eu te ajudo. Eu falei, cara, era 120 mil para abrir um escritório. Eu falei, cara, eu não tenho esse dinheiro.
Apesar de eu ganhar bem, vocês acharem que eu ganho bem, eu não recebo, você sabe disso. Essa é a dificuldade que eu passo. Eu vou te ajudar. Então arruma um sócio que entra com a metade, e aí você entra você pega seu cartão de crédito e tem mais uns 20 mil lá, ele sabia que eu tinha uns 20 mil, e o resto eu vou te ajudando aqui, a gente precisa demonstrar para o operador e a gente vai se ajustando, que eu precisava comprovar para o operador que eu tinha 120 mil, ele falou, comprova que você tem 80 que eu te ajudo, então eu precisava de um sócio que tinha 60 e 20 do meu cartão de crédito. Falei, cara, beleza. Então o desafio aí era arrumar um sócio. Só que eu fazia administração de empresas, mas eu falo que a graduação ela não te ensina a ser empresário. Não, no dia a dia. Ela te dá a base teórica, né? E, cara, eu arrumei um primeiro sócio que era um amigo meu de infância. E eu lembro na decisão, ele falou assim, cara, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Eu falei, mano, não sei, nós vamos descobrir no caminho. Mas não vamos fazer. Se você tem o dinheiro, você tem a vontade, nós vamos fazer. E olha que massa. Nesse nosso negócio, nesse primeiro negócio, a gente virou destaque como as maiores empresas que vendem do Brasil. A gente ficou entre as 15 maiores do Brasil em pouco tempo. E a operadora tinha uma pressão muito grande com a gente em contratação e desenvolvimento. Em um ano, a gente tinha ali uns 45 funcionários, vendedores de rua. Só que qual que era a lógica, Mike? Quase que 80% das vendas dos escritórios ainda era minha. Eu não era você, pessoa... Eu tinha um monte de vendedor que não vendia, porque eu não sabia passar minha habilidade para os caras, então eu não era um empresário, eu era um vendedor da minha própria empresa. O meu sócio ficou com a área financeira, que ele não sabia fazer também, e por mais que a gente vendesse bastante... Não supria por causa dos... A gente sofreu um baque. Em um ano e meio a gente quebrou esse negócio. Então, um ano e meio você quebrou, cara? Eu quebrei devendo... 45 funcionários? Devendo 250 mil reais. Foram meus primeiros processos trabalhistas, que eu não sabia nem o que era. Eu não entendia de gestão, não entendia de gente, não entendia de contratação. Aí já é uma dica pra galera. Antes de você construir um negócio, entenda sobre pessoas, gerenciamento, processos. Tem uma frase que ela me move. Eu falo o seguinte, a estratégia sempre vem antes da estrutura. E nesse meu primeiro negócio, você simplesmente, vou começar o negócio e foi. Mas mais ainda, Mike, eu fiz um ambiente que eu gostaria de trabalhar. Eu falei, cara, eu vou fazer o melhor ambiente que eu gostaria de estar. Um ambiente que, eu acho massa do caralho. Só que eu fiz o lugar que eu queria. Eu não fiz o lugar que os colaboradores queriam. Então eu tava fazendo um negócio para mim. E eu sempre falo que, a estratégia vem antes da estrutura, porque eu pensei em ter uma estrutura linda, mas se não sair a venda, não supre. Então pensa como é que você vai tracionar seu negócio. Por isso que eu me virei um cara de tração depois. E aí, pra você ter ideia, quando eu quebrei, nessa época, e foi um perrengue, né, cara? Comecei eu tinha um sonho, comecei a ganhar um dinheirinho, comprei o meu carrinho ali, eu tinha um golzinho, eu lembro. E, mano, eu quebrei logo depois, com um golzinho financiado e, cara, a vida virou uma merda. De uma vida boa, sendo reconhecida, a uma merda.